Educação financeira é um dos maiores desafios do brasileiro. Então, no vídeo de hoje, eu vou te passar 7 dicas para você educar o seu filho para que ele já consiga aprender desde já. E não se esqueça de deixar a sua curtida aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão. A educação financeira é um dos principais pilares da educação no mundo todo. E aqui no Brasil, a gente tem bastante dificuldade com isso. Então é muito importante que desde cedo a gente comece a educar os nossos filhos, porque eles vão ser a base do Brasil lá na frente. Pensando nesse desafio e aproveitando também o Dia das Crianças, a gente vai trazer algumas dicas para você já ensinar o seu filho desde já e fazer com que ele aprenda de forma mais divertida e simples. A gente sabe que o mercado financeiro é cheio de termos e coisas técnicas que vai ser muito difícil, né, de uma criança querer prestar atenção. A ideia não é essa, mas é ensinar alguns conceitos básicos para que o seu filho já comece a pensar de forma diferente daqui para frente. A primeira dica é: aprenda a guardar para ganhar mais. Um dos grandes desafios do brasileiro é poupar dinheiro. Normalmente, a gente prefere gastar hoje e se divertir hoje do que guardar dinheiro para o futuro. Então, essa seria a principal dica: aprender a guardar para lá na frente você ter mais. E uma das formas de ensinar isso para as crianças é aquele famoso dobrar se ela aguardar. Então, qual é a nossa dica aqui? Você pode dar uma barra de chocolate para o seu filho e falar que se ele aguentar e não comer essa barra até amanhã ele vai ganhar mais uma barra e vai ter 2 barras de chocolate. É uma forma de ensiná-lo que, esperando, tendo paciência, ele pode ter muito mais lá na frente. A segunda dica é: use a mesada como uma ferramenta de educação. Uma forma muito conhecida de educar as crianças é por meio da mesada, onde você vai dar um capital mensal para aquela criança e ela vai precisar aprender a gerenciar aquilo. Isso é muito importante para essa criança começar a entender que se ela quer muito algo, ela vai precisar economizar para conseguir aquilo que ela quer. E mais importante, que o dinheiro não cai do céu. A gente vê nossos pais passando cartão de crédito e acha que dinheiro é infinito. Mas quando você dá uma mesada, ela aprende a valorizar mais aquele dinheiro e ter algo um pouco mais palpável. Então, por exemplo, se o seu filho recebe R$100 por mês e ele quer muito um tênis de R$300, ele vai entender que ele vai precisar guardar toda a sua mesada por 3 meses para conseguir aquilo que ele quer. Isso ajuda a trazer bastante maturidade para entender o que ele quer e se vale aquele esforço para atingir o seu objetivo. E até uma outra dica é você pagar essa mesada parcelado, porque se você der tudo de uma vez, a criança pode ser impulsiva e gastar tudo no primeiro dia. Então dá para você dar, por exemplo, R$50 quinzenais ou R$25 por semana para ela aprender a ir guardando isso aos poucos. A terceira dica é: jogue com o seu filho, faça brincadeiras que ajudem ele a aprender. Então, educação financeira não precisa ser algo chato e monótono. Existem alguns jogos tradicionais e clássicos que ajudam muito nessa educação financeira, que é o caso, por exemplo, do Banco Imobiliário e do Jogo da Vida. Mas opte pelos antigos, aquele que a gente tinha dinheiro físico, porque os jogos atuais usam cartão de crédito. Acho que acaba perdendo um pouco do sentido que eu estou falando aqui. A quarta dica é: comece a falar sobre dinheiro com o seu filho. Esse é um dos pontos mais simples, né? Que é a questão do diálogo. Então, desde cedo, desde pequeno, já comece a educar o seu filho e explicar por que ele não pode comprar aquele brinquedo, por que ele não pode comprar aquela televisão, ou por que ele ganhou aquele presente. Se você vai explicando isso desde o começo, à medida que ele vai crescendo, ele vai entendendo isso cada vez melhor. Uma outra dica é levar o seu filho ao supermercado. Mostrar ali quais são os bens básicos e essenciais. Mostrar o que é caro, o que é barato. Fazer ele fazer comparações. Então, pegar o mesmo produto de marcas diferentes, um é muito mais caro que o outro. Para que a gente precisa levar o mais caro? Isso você vai ensinando ele a fazer comparações e tendo um pouco mais de maturidade. A quinta dica é: crie a sessão finanças na sua casa. Uma outra dica é fazer ali uma sessão de cinema, por exemplo, no domingo, mas antes de começar o filme que o seu filho vai escolher, ele vai precisar assistir um vídeo no YouTube que você vai escolher.
E aí você pode procurar conteúdos que sejam didáticos, que sejam direcionados para a criança e, de certa forma, você obriga ele a assistir. E aí o que seria legal é estimular alguma discussão depois do vídeo e antes de começar o filme, para ver o que ele entendeu, o que ele absorveu daquele conteúdo e trazer um pouco daquela ideia de antes da diversão a gente vai ter a obrigação. A sexta dica é: ensine sobre mercado financeiro. Claro que a gente não vai falar sobre investimentos e termos técnicos com criança. Você não precisa explicar o que é um título público, o que é um título privado. Mas existem algumas formas de tentar ir abordando isso aos poucos de uma forma mais simples e sutil. Uma forma de fazer isso é o jogo do feijão, onde cada participante vai ganhar 10 feijões e deve colocá-los em 2 caixas diferentes. A ideia é simular que uma é a caixa conservadora e outra é a caixa agressiva. A ideia é que todo feijão colocado em uma caixa, ele receba um outro feijão. Enquanto vai ter uma outra caixa que cada feijão colocado, ele vai precisar jogar um dado para saber se ele ganha ou perde feijões. E aí a ideia é a gente fazer a seguinte lógica. Então, se o dado sair no 6, você ganha 3 feijões. No 5, ganha 2 feijões. 4, 1 feijão. 3, perde 1 feijão. 2, perde 2 feijões. E 1, você perde 3 feijões. Então, aqui é você mostrar a diferença entre segurança e rentabilidade. Em uma caixa, você sempre vai ganhar 1 feijão. Na outra, você pode ganhar até 3 feijões, mas também pode perder 3 feijões. Então, com isso, ele vai entendendo um pouco mais como funciona essa dinâmica. E a sétima dica e mais importante: seja um exemplo para o seu filho. Então, a gente sabe que as crianças vão usar os adultos como referência, principalmente os pais. Então, não adianta nada disso se você também não segue essas dicas. Então, antes de tudo, é importante que você siga, para daí sim você poder passar para os seus filhos. Uma outra dica também é fazer algumas missões e desafios, né? As crianças gostam muito disso, né? Desse tipo de jogo. Então é legal você às vezes trazer algumas metas, né? De guardar tanto, de comprar algo. Você pode pôr alguns desafios ali que ajudem nessa dinâmica. E outro ponto muito importante é permitir que ele erre. Então, ele quer pegar a mesada inteira e gastar tudo em um dia? Explica que não é o ideal, mas deixa ele fazer. A hora que ele ficar o resto do mês sem 1 centavo, ele vai entender. Provavelmente ele vai aprender com o erro dele. Então, errar também é importante para o aprendizado. Então, seguindo essas 7 dicas, a gente acredita que o seu filho vai entender muito mais sobre investimento, sobre mercado financeiro e, com isso, seja um investidor melhor lá na frente. E para te ajudar, a gente criou um manual do Dia das Crianças que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder acessar.